são expressos por uma única palavra. Em Libras podem ser expressos por duas palavras, ou dois sinais, vamos colocar assim, duas glosas, né? Então, igreja, né? Casa. Biblioteca. Né? Então são coisas que a gente tem que trabalhar. E para fazer a tradução, nós precisamos ter as regras, o conjunto de regras, nós precisamos ter o conjunto de exceções identificadas para recorrer a eles e exemplos de tradução. Então, essa é a nossa linha. Hoje aqui, esse cilindro significa que são dados, volume de dados, tá certo? São informações, não é uma, né? São várias, e a gente utiliza para fazer a tradução. Na questão da síntese e animação, nós vamos interpretar essa linguagem intermediária e gerar devidamente dados, tantos graus da articulação tal para tal, e assim sucessivamente. Porque tem uma descrição do sinal. Como eu, efetivamente, faço esse sinal através da rotação das nossas luzes. Perfeito? Então, nós temos que ter essas descrições desses sinais, e aqui o modelo geométrico, que é o próprio esqueleto e aquela malha poligonal. Perfeito? Espero que eu tenha dado uma ideia. Bom, como interface final, o que nós estamos imaginando? Nós estamos traduzindo livros didáticos. Na verdade, nós estamos criando o nosso corpus a partir de livros didáticos. Por que nós escolhemos livros didáticos? Porque ele acaba gerando o chamado de subproduto, né? Não seria o produto principal, seria um segundo produto, um derivado, tá certo? De ter realmente livros traduzidos. Né? Mas o que eu quero, não, o que nós queremos, é poder traduzir qualquer informação. O desafio é grande, qualquer informação, qualquer contexto, difícil. O que nós imaginamos no médio prazo é traduzirmos o primeiro livro de ciências, nós estamos traduzindo de ciências, trazer o segundo livro de ciências, uma determinada parte, nós estamos trabalhando com o fundamental, tá certo? Terceiro, quarto, quinto, uso, chutar, talvez no quinto eu consiga começar a querer fazer alguma tradução razoável, decente. Pressuponho que todos esses livros do mesmo nível, tá certo? Vão aparecer repetições de palavras, vão aparecer repetições até de construções, vão aparecer repetições de temas. Então eu começo com um domínio temático que começa a facilitar a minha tradução, tá certo? E aí daí o que? Apresentar o livro no nosso aplicativo, apresenta o livro. Isso. Quem quiser pode selecionar a frase, tem coberto aqui, depois eu mostro ele rodando, mas aqui tem um botãozinho que eu peço para apresentar a tradução e é feita a tradução. Apresentar o avatar traduzindo em livros. Bom, para que serve isso? Bom, para o estudante, eventualmente em casa, tá certo? Né? É o estudante exposto ao material didático, surdo, em casa, ele possa rever, ler, né? Utilizando o livro, sua primeira língua, tá certo? E também o português, a sua segunda língua, e até eventualmente fazer um mapeamento de algumas coisas de uma língua para outra. Mas que ele possa ter a liberdade, né? A independência de poder passar o livro no momento, na conveniência dele, sem precisar ter auxílio de alguém do lado, porque não necessariamente vai estar sempre ao lado dele no momento que ele precisa. Um pouco dessa independência. 10 minutos? Eu vou fazer como vários colegas já fizeram. Eu estou quase terminando, estou mais uma meia hora, mas tudo bem. Bom, quais são os procedimentos do nosso projeto? Bem alinhavados aqui. Primeiro nós escolhemos livro, ou livro ou os livros. Né? Nós escolhemos um, daqui a pouco nós escolhemos o segundo e vamos andando. Depois, nós, com o nosso grupo de intérpretes e surdos, nós discutimos frase a frase como traduzir. Qual a melhor tradução? Tá certo? Eu digo melhor porque não existe tradução única, tá certo? Há uma discussão, um fala, traduz assim, um faça assim, não sinaliza, não. Há um processo de discussão, até a gente pode falar mais do sofrimento desse processo. O pessoal troca vídeo de celular, tal, discute, uns mais convencidos, outros menos. Aquelas que até que, por consenso, ele fala, essa é a melhor tradução. Tá certo? Então nós fizemos isso para todas as frases do nosso livro, em torno de 2 mil. Tá certo?
Aqui nós temos a tradução, nós finalizamos, nós vamos agora, aqui a geração de vídeo, que a gente chama de bruto, tocado com celular, sem preocupação de enquadramento, só para passar a ideia, para a discussão. Mas uma vez definido, nós vamos no laboratório, em um ambiente mais controlado, e gravamos agora, com uma qualidade melhor, certo controle. Isso em vídeo novamente, agora é o vídeo final, e em dados de captura de movimento. O que é dados de captura de movimento? São dados que, na verdade, eu vou extrair dele a rotação das juntas importantes do corpo humano, da cintura para cima, que nos interessa, certo? Que vai servir para eu atuar em cima do espelho aqui do avatar e, portanto, gerar a animação. Né? Aí, com os vídeos, os vídeos tradicionais, eles estão alinhados, porque temporalmente foram gravados em conjunto, estão alinhados com os dados de captura de movimento, e aqui nós anotamos, pegamos os vídeos e fazemos uma anotação linguística do que é produzido e quando é produzido. Tipo, marcar, o sinal casa começa nesse frame, nesse instante, termina nesse instante. O sinal cruz começa nesse instante, termina nesse instante. É indicado também a expressão facial, aconteceu isso e aquilo. A configuração de mão usada foi essa, foi usada uma mão, foi usada duas. Uma série de informações, tá certo? Que acaba fechando, então. A produzir, obviamente, né, também o que foi dito em português, acaba fechando que eu tenho aquele corpus paralelo alinhado. Né? Eu tenho a produção em português, o mapeamento de conceitos, termos, palavras, se a gente quiser, para sinais, devidamente mapeado. Isso daqui corresponde àquilo, aquilo corresponde a isso, e serve a nossa base para avançar no mecanismo de tradução automática. Tá certo? E aí, obviamente, com os dados capturando o movimento, a gente transfere para o avatar e gera a animação. Tá certo? Criamos uma base de dados com os sinais, com as frases, na verdade, né? Fazendo um paralelo bem grosseiro, vai ser apoiado no português, tá? Mas se eu tivesse alguma coisa como assim, a casa é verde, e eu tiver na minha base, o carro é azul, e depois, por algum motivo, alguém quer falar, a casa é azul, a ideia é pegar a casa é, e o azul que estava no carro, e substituir o verde por essa sinalização associada ao azul. Criei uma frase que não está no meu corpo, no meu corpus, tá certo? E aí começa a ser a porta de entrada para poder fazer a tradução automática. Então, esse é o livro que nós estamos trabalhando, né? Nós já gravamos tudo, mas estamos processando. Né? É um livro de ciências, fundamental, terceiro eu sou ainda do tempo de ginásio científico, às vezes eu me confundo ali, no terceiro ciclo do primeiro ano, do quarto ano. Bom, enfim. Terceiro fundamental, estamos soprando aqui. Ótimo. Esse é o livro. Esse livro, então, nós fizemos todo aquele processo. Então, aqui tem um exemplo. A Luciana trabalha com a gente, ela é surda. Então, o que ela faz? Você vai ficar lá, pega o próprio celular, com a câmera do computador dela, e pega a frase e propõe uma tradução. O outro do grupo também faz a mesma coisa. Enfim, eles trocam, têm trocado essas informações. Hoje está fácil fazer isso. Discutem e tal, e chegam à conclusão do que seria a melhor tradução. Não vou tocar os outros, porque não faz muito sentido. Bom, uma vez definida a tradução, isso nós fizemos frase a frase, nós vamos no laboratório e gravamos. Gravamos em vídeo em captura de movimento. Captura de movimento bom, ainda não teve várias coisas associadas ao filme, Avatar, ou mesmo coisas de Hollywood. Nós temos marcadores que estão aqui, né? Você dá para ver. Temos câmeras especiais e elas simplesmente calculam a trajetória, na verdade, ela e o sistema de processamento social, calcula as trajetórias desses pontos e mapeia ainda pela articulação das juntas. Então tem uma descrição para cada sinal que foi produzido, o que está acontecendo com cada junta. Tá certo? Portanto, tem uma descrição precisa da produção de luz. Tá certo? Aqui é o Elan, não sei se vocês conhecem, mas é um software disponibilizado para o geral, público, né? Em que a gente tem várias trilhas em que a gente anota informações que a gente viu interessante
da produção de livros, e temos isso para todas as sentenças. Ainda não temos fechado, nós estamos caminhando para ter para todas as nossas sentenças. A Cat também é uma das grandes coordenadoras desse processo. Aí eu tenho o vídeo anotado, mas o vídeo está sincronizado com os dados de captura de movimento. Portanto, aqui é a Cat, não sei se vocês percebem. E com a informação da captura de movimento, eu vou conseguir controlar o nosso avatar, na verdade, manipulando o esqueleto e passando para a malha. Então, esse aqui é um exemplo. Nós damos o exemplo de Talita, porque vem de Thales, Talita. Certo? E se eu conseguir tocar aqui. Então, esse é o nosso. Esse aqui é um vídeo que eu posso depois rodar, quem tiver interesse, o software mesmo. Isso aqui é um vídeo da operação do software. Basicamente, ele vai abrir, vai mostrar o que seria uma analogia a uma estante. Você pode selecionar o livro, no momento só temos um. Ao selecionar o livro, ele abre o texto, abre o avatar, e a pessoa pode selecionar frases e pedir para ser sinalizado em livro. Vai ser um vídeo, então ele vai fazer isso tudo numa sequência. Opa, perdão, vamos voltar aqui. Então, para entrar no software, programa, abriu, então seria a estante, seleciona um livro, o livro vai abrir. Aparece o avatar, e a pessoa tem acesso ao livro e pode selecionar frases e pedir para ser traduzido. Qualquer texto escrito é selecionado no princípio. Perceber que o ar que a gente respira enche uma bexiga, né? E a última era aerogelador, desculpa, a gente não tinha feito a tradução, né? Mas acho que quem entende um pouco de Libras, acho que entendeu, né? Não sei se todo mundo, se todo mundo entende Libras. Muito bem. Agora vamos começar a falar de problemas e, na verdade, eu vou falar da minha ingenuidade. Né? Quando eu comecei esse projeto, eu fiquei interessado, fui mordido pela mosca azul, e os responsáveis por esse meu envolvimento, o professor Milan, a professora Evani, da FEFELESH. E pensei assim, bom, essas coisas não estão já parametrizadas. Então, uma das coisas é a seguinte: quantas configurações de mão tem? Bom, essa pergunta já me mostrou que eu tinha alguns problemas mais sérios do que só a questão tecnológica. Então, vários autores apresentam várias tabelas de tamanhos diferentes do que seriam as configurações de livro. Também aqui com o auxílio da Cat, nós fizemos um apanhado levantamento de tudo que teria sido publicado, mas o que nós observamos nas nossas produções. E hoje nós temos aí 91 configurações. Certo? Eu preciso saber essas configurações porque eu preciso manipular o meu avatar. Se eu não souber exatamente o que acontece com as juntas da mão, eu não consigo fazer a representação da mão. Então, aqui um detalhe da mão do avatar, certo?
é um trabalho conjunto, junto dos dedos, certo? Realmente, e não ter em clareza quais são as configurações sempre é algo que causa certo desconforto. Outro problema é um pouco as expressões sociais. Tudo que eu apresentei até agora não tem expressões sociais, nós não chegamos ali, não evoluímos, é insuficiente. E como nós estamos fazendo? Bom, também fazendo captura de movimento, na verdade capturando a movimentação de determinados pontos, certo? Aqui são câmeras, são 4 câmeras, nós calculamos as trajetórias desses pontos na face, para perceber o que acontece ao se fazer determinadas expressões. Então, aqui tem alguns exemplos do que nós fizemos, como testes e tal. Obviamente que isso é uma parte. A parte é a seguinte, como isso é usado, né? Nas interrogativas, em ênfase e assim sucessivamente. Isso nós estamos fazendo também, apoiado nas publicações de livros de outros autores consagrados, né? Estudiosos da gramática de livros. Nós também estamos olhando para a nossa base de dados capturados para ver se a gente identifica aquilo e, identificando, temos identificado, como mapear isso, né, para o nosso avatar. Então também é algo que está exigindo pesquisa, não só realização. Certo? Bom, essencialmente era isso. Para que serve isso? Eu posso usar no futuro distante, poder traduzir qualquer conteúdo, isso vai ser no futuro bastante distante, poder traduzir conteúdo da web, nós podemos usar na TV digital para fazer a apresentação de conteúdo de livros. Certo? As referências estão aqui, eu vou deixar todos, se alguém quiser. Na verdade, eu só coloquei referências, a autopromoção, né? As publicações do grupo, do nosso grupo. Okay? E explica um pouco melhor essa discussão toda nossa, tá certo? E eu queria terminar com, não uma consideração finais, mas uma consideração final, que na verdade é que eu uso para convencer os meus alunos, que são da área de engenharia, a se envolver com um projeto desse, né? Motivá-los para se envolver e para continuar envolvidos. E a minha grande assim, moto, frase, defeito, se a gente quiser, mas que eu acho que sintetiza bem, é isso aqui. Tá certo? Eu avalio que o desafio é grande, e é grande mesmo, tá certo? Mas eu acho que não dá para a gente desanimar, não. Nós temos que continuar trabalhando. É isso. Muito obrigado. Bom, quero agradecer a presença do professor José Mário. Eu não falei antes, mas a escolha dessa banca ela foi muito, de certa forma, oportuna para mim, porque eu trabalho com o professor José Mário no projeto do Avatar e trabalho com a professora Ivanina na produção e adaptação de materiais didáticos desde 2008, né, professora? E então a gente já desenvolve alguns projetos nessa área, então eu quis trazer para compartilhar também esses projetos e o que está acontecendo aí dentro da área de tecnologias e educação de surdos, né? Então agradeço ao professor José Mário por compartilhar conosco, né, um pouco do projeto, do nosso projeto TAS, que é Tecnologias Assistivas para Surdos. A gente tem um site na internet, você lembra de qual, professor? Pode usar o microfone. Só ligar aí. É o www.tas.fee.unicamp.br. Então, se alguém tiver interesse, né, de saber um pouquinho mais, até da equipe, como o professor disse, a gente tem na equipe tanto o pessoal da engenharia, que tem essa visão um pouco mais tecnológica, como também o pessoal da equipe de Libras, surdos, ouvintes, intérpretes, né, geralmente, né, e do qual também a professora Ivani faz parte, tá? Então, a mesa é mais voltada para essa questão da tecnologia e instrução de materiais didáticos. A gente está
fazendo a transição então aqui dos equipamentos para poder iniciar a palestra da professora Ivani. Isso, no outro computador. Você quer que eu troque para você? Lá, já está no pendrive? Você quer que eu troque? Você? Bom dia a todos. Agradeço também o convite da Cláudia e da Cat por estar aqui hoje, conversando com vocês, e desejo a todos um dia bastante produtivo, né? Esse dia frio seja bem produtivo para todos. Eu trouxe como tema novas mídias e educação, o uso de tecnologias no ensino de surdos, para falar um pouco da necessidade, da grande lacuna na área de educação de surdos, de materiais específicos, né, para o ensino. Pode passar? Então, a gente tem que, na atualidade, temos um grande deslocamento, né, na área de educação de surdos. No momento, por conta do decreto 5626, a língua de sinais pode entrar para o contexto escolar, lugar que antes não era facultado a ela, né? Então, hoje, podendo entrar para o espaço escolar, a gente tem aí cada vez mais a necessidade de mais vocabulários de termos acadêmicos, né? Dos conceitos científicos, principalmente, das diversas disciplinas. E quando essa língua é legitimada e entra para a escola, surge de forma premente a necessidade tanto de glossários das diversas áreas de conhecimento, quanto de materiais para o ensino dessas áreas. Por quê? Nas escolas especiais, nas escolas só para surdos, mesmo lá ainda o uso de materiais de livro didático, né,
de português, escritos em português, é muito grande. E na rede regular a gente sabe que só há o material, o livro didático feito em português, impresso em português para a grande maioria dos alunos ouvintes que tem o português como língua materna. Então, para o surdo, isso é um grande desafio e uma dificuldade muito grande dele compreender os conteúdos de sala de aula. Pode ir? Então, isso também só para marcar que, por ser muito recente ainda a regulamentação da Libras como língua de fato, como língua natural da comunidade surda, então, há ainda representações muito negativas em relação, tanto ao surdo quanto à língua de sinais. Então, em geral, os professores acham que o surdo não aprende porque tem alguma dificuldade, outra, e eles também, por desconhecerem a língua de sinais, eles não sabem como processar, né, como entender esse processo de ensino, como deveria ser mais adequado. Então, há muitas representações ainda negativas em relação a Libras, por ser muito recente a entrada dela nesse espaço escolar. Então, há muitos professores que conhecem, há os intérpretes que estão na sala de aula, mas ainda tem um desconhecimento grande de como se processa essa língua, de como que ela funciona e de que é uma língua de fato. E isso gera, então, uma polarização aí dessas línguas dentro desse espaço escolar. A língua portuguesa como central, a língua do currículo, é ainda a língua portuguesa. Os livros, os materiais também estão em português. E a língua de sinais, então, fica numa situação ainda muito periférica e portanto, é necessário que a gente faça essa reflexão para mudar essa cultura ainda da escola. Pode ir. E a gente sabe que Libras é uma língua em desenvolvimento. Muitas vezes a gente ouve, nossa, essa língua nasceu hoje, é uma língua nova. Na verdade, Libras, ou as línguas de sinais, existem desde que existem surdos no mundo. Mas, por conta da proibição, por exemplo, aqui no Brasil, de não poder entrar no espaço escolar, fica uma língua desconhecida e parece que ela nasceu ontem, mas ela não nasceu ontem. Ela existe há muito tempo. O problema é que toda língua se desenvolve e se amplia de acordo com as demandas dos usuários. E agora, ela entrando para a escola, essa demanda se faz presente no dia a dia. Então, ela fica com mais urgência de termos para todos os conceitos científicos que a escola lida. E também por conta dos surdos, né, ocupando essas diversas áreas de conhecimento. Então, a gente tem surdo que está querendo fazer faculdade da área de exatas, de biológicas, de humanas, enfim. A necessidade fica premente nesse momento mais atual. Então, não é uma língua nova, mas é uma língua em desenvolvimento, porque ela está, no momento atual, ocupando espaços que antes não ocupavam. Pode. E só para mostrar, né, por que essa língua foi interditada, claro, a polêmica desencadeada entre os oralistas e os gestualistas, né, que culmina com a proibição dessa língua, das línguas de sinais, naquele congresso de Milão. Então, isso acaba freando a entrada dessas línguas nesses espaços oficiais, seja da escola, seja de outros espaços oficiais. E ela fica confinada ao convívio dos surdos. E isso, então, acaba contribuindo de forma decisiva para essa visibilidade. Então, só para mostrar que ela sempre existiu, mas agora, ocupando o espaço oficial, é que a gente vê que as pessoas começam a olhar para essa língua. E é interessante na universidade, que antes ela não passava pela universidade, até porque os surdos tinham mais dificuldade de entrar na universidade, pessoas falando, olha, nossa, tem essa língua, parece que ela nasceu ontem. Então, a gente tem que dizer, né, para contextualizar melhor,
que não, ela sempre esteve aí, só que agora ela está legitimada. Então ela tem, de alguma forma, ela está mais valorizada. Pode ir. E isso, essa interdição, tem uma implicação importante, se a gente pensar em termos do Brasil, mas em termos mundiais, mas no Brasil a gente tem uma publicação no intervalo de quase 100 anos entre a primeira publicação em língua de sinais, se a gente pensar lá no surdo Clausino, que traduziu o livro do Rouet, né, nos primeiros sinais, né, está na biblioteca do INES até hoje. E em 1969 é que começam a aparecer os primeiros materiais com um dicionário de Libras, né? Se a gente pensar na iniciativa religiosa, no caso do Linguagem das Mãos, que era feito pela igreja, né? Então, quase 100 anos, e aí começam a aparecer por iniciativa da religião. E depois os dicionários do Capovilla aparecem mais recentemente, né? Só a partir dos anos 2000. Então, a interdição tem, acaba acarretando esse apagamento dessas línguas, né? E então, depois do decreto, a gente vê a possibilidade de usar isso, essas línguas, nos espaços oficiais, e ela, então, entra novamente em circulação. Aí a sua imagem do Clausino. Não apareceu, não tem problema. Bom, aí eu queria falar sobre, tendo esse contexto que falei agora, sobre uma pesquisa, como a Cat já falou, que desenvolvemos lá no CEPRE, já há alguns anos, mas ela está ainda em andamento. E o objetivo que tínhamos naquela ocasião era entender por que os materiais, né, que existiam, se existiam materiais específicos para surdo, não ia para a sala de aula. Então, o objetivo daquela pesquisa era delinear ou refletir sobre aspectos teóricos didáticos que seriam importantes para a produção de materiais de ensino e aprendizagem adequados para crianças surdas, considerando já aí a língua de sinais e o português como a sua segunda língua. Pode ir. Então, foi formado um grupo de pesquisa que reunia surdos e ouvintes, discentes e professores de graduação e pós-graduação do IEL, do Instituto de Artes, do CEPRE, e para desenvolver as seguintes atividades. Cada integrante do grupo ficava com na parte de mapeamento que a gente queria fazer inicialmente, e foi com a incumbência de olhar e de analisar materiais tanto da internet quanto materiais impressos, que já eram dedicados a pessoas surdas. Depois, essas pessoas fariam um relatório sobre esse material, tendo em conta o material, para que faixa etária, se usava ou não Libras, se tinha uso de glossários, a finalidade daquele material, a metodologia utilizada, entre outros aspectos, né? Então, nisso, a gente fez esse mapeamento desses materiais disponíveis para surdos. Pode ir, Cat? Os aspectos teóricos que nos orientavam tinha a ver com a questão da imagem, porque era muito comum se ouvir quando você ia na escola, e nós íamos muito na escola, os professores falarem: então, eu não sei Libras, mas eu uso imagens para facilitar o aprendizado do surdo, né? Então a gente quis saber um pouco mais sobre o que seria o uso da imagem. Será que o uso da imagem por si só ia facilitar tudo o que o surdo necessitava? Ou a gente precisava de outro olhar, de outro trabalho com a imagem, né? A questão também do letramento, porque que concepção de letramento, né, seria mais adequado para essas práticas com alunos surdos, com alunos de grupos minoritários. A questão da interpretação também, tradução em Libras
português e português Libras também era importante, porque a gente estava analisando também materiais que usavam legendas traduzindo Libras ou português. E português como língua estrangeira e segunda língua, também porque, como o surdo tem o português como segunda língua, queríamos também entender um pouco como esses materiais utilizavam esse conceito de ensino de português como era inglês, né? Então a gente se baseou muito nos estudos sobre ensino de língua estrangeira e segunda língua que há para as línguas orais, para favorecer essa discussão e essa problematização em relação ao que vimos nos materiais. Então, a pesquisa teve basicamente 3 fases. Uma primeira, o mapeamento e análise de materiais, que foi a parte mais árdua, né, para procurar tudo isso. E depois a gente fez algumas adaptações de jogos que já eram feitos para ouvintes, mas usando já a janela de Libras para os nossos alunos surdos poderem jogar e dizer como é que estava, se o material era adequado, se era útil, se era funcional. E fizemos a testagem desses 2 jogos adaptados e começamos então a produção de alguns materiais. E eu quero mostrar um pouquinho dos materiais para vocês daqui a pouco. Pode. Então, nós encontramos cerca de 15 vídeos com material Libras português, 9 CD-ROMs de contos literários já traduzidos, 2 livros didáticos para surdos e 26 sites de internet que tinham alguma relação com a questão da surdez. Tá? Os vídeos, então, que foram analisados eram já utilizados num curso de Libras à distância, que era feita com uma instituição pública em parceria com o MEC. E os CDs eram disponíveis na web e também eram produzidos pelo INES. Esse é um dos vídeos que nós encontramos, tanto no INES quanto na internet, e tem muito mais. E na questão dos CDs-ROMs, a gente viu que tinham propostas de atividades pedagógicas, alguns para serem impressas, alguns mostravam já glossários para ajudar no conhecimento tanto de Libras quanto dos conceitos em português. Depois, muitos apresentavam no final do material jogo de memória, caça-palavra, coisas para colorir. E na opção de multimídia tinha a tela dividida de Libras e português, mas a gente verificava que sempre era muito pouco espaço para esse tradutor. E na interpretação de Libras, a gente via que tinha um único intérprete e às vezes os textos eram muito longos, o que deixavam os alunos cansados. Então eles não conseguiam aproveitar quando eram textos muito longos. Nessa análise de vídeos também, a gente viu que a tradução e interpretação dos sinais continham legenda, sinais e áudio. Ou uma música ou alguém narrando também, né? E eu acho que vocês conhecem, a maioria de vocês devem conhecer, né? Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, aqueles materiais feitos no INES. E em relação aos textos autênticos para o ensino de LE, ou segunda língua, 8 dos vídeos apresentavam essa preocupação com textos autênticos. Os outros faziam adaptações muito grosseiras do material que acabavam descaracterizando até a história. E aí ficava ininteligível para o surdo e para qualquer outra pessoa. E também a presença grande da variedade de linguística do Rio de Janeiro, porque na maioria eram materiais produzidos pelo INES, que fica no Rio de Janeiro, né? E em relação também à opção de tirar legenda e colocar legenda, não era possível isso.
em relação aos livros didáticos, a gente viu que os livros utilizados para o ensino de português para surdo, dentro desse grupo bilíngue de apoio à criança surda, encontramos 2 livros. Meus Primeiros Sinais, que na verdade é um livro bastante conhecido, saiu no final da década de 90, começo de 2000, e ele é bem utilizado em escolas que têm alunos surdos. E o projeto Pitangá, que é mais recente, que eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas que fez uma tradução e fez um encarte com essa tradução no final do livro. Então é um livro que é dedicado ao público ouvinte, mas com a tradução no CD-ROM no final do livro. Aí a carinha deles. Em relação a essa análise, eu trouxe alguns pontos. Verificamos a ausência de explicitação de abordagem de ensino de língua 2, de língua seguida. Então, não havia, principalmente no primeiro, né, uma explicitação da concepção de linguagem dos autores e para qual a finalidade do livro. Em relação às análises das 4 habilidades, a gente viu que tinha maior valorização da parte escrita, de compreensão escrita. Depois eu vou mostrar um pedacinho, vocês vão perceber por que isso acontece. E a ausência, principalmente no primeiro livro, de textos autênticos. No segundo livro, são outros os problemas encontrados. E aí também a gente verificou a questão dos aspectos gráficos, editoriais, se tinha um projeto gráfico, se tinha sumário, se apareciam personagens e atividades de orientação ao professor, né? Isso também é importante. Como que vai ser usado esse livro? É bom que tenha uma orientação para o professor, como ele deve proceder. Pode ir. Esse é um dos meus primeiros sinais. Vocês veem que tem muito mais datilologia do que língua de sinais, né? E está muito mais focado na escrita das palavras do que na própria língua de sinais. Dos 26 sites analisados, o grupo verificou que havia muita reportagem sobre a surdez, entrevistas com surdos, artigos de jornal online para surdos, dicionários de Libras, vários sites com dicionários, venda ou distribuição gratuita de material, inclusive material didático para Libras, com Libras, vídeos em Libras e objetos de aprendizagem de conteúdos escolares em Libras, sumarizando isso. Esses são alguns dos sites que eu acabei de falar. E a gente verificou que diversos sites para surdos não disponibilizavam o conteúdo em Libras. Vários eram dedicados, né, para o público surdo, mas não aparecia nenhuma legenda em Libras. A ausência também de propostas de atividades diversificadas e inovadoras eram materiais com o objetivo de ensinar algum conteúdo, mas era muito infantilizado. Às vezes não era possível trazer esse conteúdo para jovens, né, jovens surdos, era mais para crianças. Mas também achamos propostas interessantes, por exemplo,